Conseguem ver a tela, gente? Sim. Então, na aula de hoje, que vai ser o tema das nossas 2 próximas semanas de atividade, vai ser o texto do Lessard e do Tardif, que eles falam sobre identidade e o trabalho do professor. Porque qual foi a minha ideia nessa disciplina? De fazer uma primeira parte de fundamentação teórica, para na segunda e terceira parte a gente entrar mais numa discussão prática. Então, esse texto já está lá no Classroom, mas eu vou levar ele também para o CIGA. Nós começamos a discuti-lo quando a gente teve aula presencial, mas eu vou fazer uma retomada de alguns pontos, porque a gente não chegou nele tudo. Esses 2 autores, eles começam o texto fazendo alguns apontamentos sobre o que é a escola, a importância da educação. Então, de cara, eu acho que é uma coisa que vocês já conseguiram pegar também, é que a escola, ela é uma instituição e ela tem um papel específico dentro da sociedade. A grande função da escola é trabalhar no processo de transmissão de um saber e de socialização de um saber. Mas a escola, ela não trabalha com a transmissão de qualquer tipo de saber. Ela trabalha com o ensino de um saber que é sistematizado, um saber que já foi validado, um saber consolidado, algo que é tomado como importante e relevante de ser ensinado. E quem é que resolve que isso é importante e que aquilo outro não é importante? É quem está à frente do poder. É quem tem o poder de definir qual vai ser o currículo, qual vai ser a diretriz. Então, em cima disso, a gente tem que algumas coisas são tomadas como necessárias e legitimadas para serem ensinadas, e outras são deixadas de lado, não são postas como necessárias e importantes para que a escola ensine. Mesmo que a gente veja hoje que nem tudo que a escola ensina é relevante, muita coisa que a escola não ensina é importante. Então, esses autores falam que o trabalho da escola é um trabalho pedagógico. O que eles chamam de trabalho pedagógico? É um trabalho que tem uma organização. Tem conteúdos para se ensinar, tem espaços próprios e tempos para se ensinar, tem uma série de procedimentos que você deve seguir para que você consiga ensinar. Como nós vimos nas nossas primeiras aulas, a gente viu que o trabalho da escola, o trabalho do professor, não é um trabalho material, é um trabalho do tipo não material, ou seja, não é um trabalho que o produto é palpável fisicamente. É um trabalho que está ligado mais à questão de ideias, concepções. E o objeto de trabalho do professor é um aluno. Numa sala de aula presencial, no encontro síncrono, acontece que a produção do trabalho do professor e o consumo desse trabalho do professor pelo aluno, ele se dá simultaneamente. Hoje, na nossa atual conjuntura, a gente vê que em ensino remoto, nem sempre a produção se dá no mesmo tempo que o consumo. Pode ser que esse consumo se dê em um período espacial diferente. E o objetivo da escola é possibilitar com que cada pessoa consiga aprender determinadas coisas, determinados pontos, de forma com que garanta que a humanidade ela consiga ir se produzindo historicamente, que não se perca o que já foi produzido e legitimado socialmente. E a transformação da pessoa que passa pela escola, ela é uma transformação que engloba não só saber um conteúdo X, não saber um conteúdo. Acaba que a escola trabalha com atitudes, com valores, com habilidades. E a criança, o educando, o aluno, quando ele entra na escola, quanto tempo que a gente passa na escola? Vamos pegar aqui 4 de Fundamental 1, 4 de Fundamental 2, 3 de média. Uma média de 11 anos, sem contar a educação infantil. Se a gente pensar no ritmo da educação básica brasileira, no mínimo a pessoa vai permanecer 11 anos dentro da escola. Por mais que ela resista, ela sai diferente da escola do que ela entrou. Ela não é mais a mesma pessoa. E essa modificação, de certa forma, ela está ligada ao que é o produto da educação escolar. Qual é o grande papel da escola? É transformar, formar.
Aí, gente, o Lesage Tardif, eles propõem 4 teses para poder discutir o trabalho do professor. Eu acho que agora, nesse período de quarentena, o trabalho do professor está sendo muito. A gente teve uma mudança muito grande do nosso quadro de trabalho. A gente estava acostumado a dar aula presencial, a ter um contato direto com vocês, e a partir do momento que a gente se vê de frente com uma tela de computador, tentando falar com o aluno, tentando transformar o material que a gente dava aula presencial para um material que vai para a internet, que a gente tem que aprender a mexer com o YouTube, aprender com gravação de vídeo, de edição de vídeo, nossa conjuntura, ela se modifica muito. Modifica muito. A gente anda sentindo muito essa diferença. E uma coisa que às vezes me incomoda muito é de algumas pessoas falarem assim, mas professor não trabalha. Gente, vocês não têm noção. A minha demanda de trabalho agora com remoto, tipo, que triplicou do que era no presencial. Uma aula que eu pensava no ensino presencial, tem que adaptá-la todinha para o remoto, não é a mesma coisa. Aí eu trouxe essa tirinha para vocês da vida de professor. Não sei se vocês vão conseguir ler, mas está aqui. O professor está em frente da sala de aula. Tudo bem, pessoal? Hoje me aconteceu algo engraçado a caminho do trabalho. Ué, professor, você trabalha? Onde você trabalha, professor? Então a gente vê muito disso de pessoas que acreditam que falam que o professor não trabalha. O Lesage Tardif pegam isso para falar aqui, bater na tecla de quê? Que o trabalho do professor, ele não é uma ocupação secundária ou periférica, mas ele é uma chave para compreender as transformações atuais na sociedade do trabalho. E ontem eu vi uma matéria na BBC que vai muito de encontro a isso, depois eu vou colocá-la para vocês darem uma olhada se interessar. E o Lesage Tardif, eles propõem 4 teses para poder discutir essa questão da mudança do trabalho. A primeira tese de Lesage Tardif é que, vocês lembram quando a gente falou de trabalho clássico, que é aquele trabalho que produz algo material, que é palpável? Eles dizem que o quê? Que a categoria desses trabalhadores de bens materiais que são palpáveis, ela está em queda e que ela não é mais o principal vetor de produção e de transformação da sociedade. Ou seja, esse trabalho da forma clássica que a gente está acostumado a ver como a gente toma como a figura de representação do trabalho, ele não é mais o único tipo de trabalho que existe na sociedade e ele não é mais tão influente quanto já foi em períodos anteriores, tá? Aí eles vão para a segunda tese, que alguns grupos que antes estavam numa região secundária, eles têm ganhado progressivamente algum destaque dentro da sociedade e eles estão se tornando, em alguns casos, até mais influentes do que produtores de bens materiais. Alguém abre o microfone aí para mim e me conta quem que são esses dois aqui. Esse aqui com certeza vocês sabem quem que é. Um é o Átila. E o outro? Ah, eu esqueci o nome dele, socorro. Não, não tem problema não, tem essa. Todo mundo bate o olho. O Átila é um exemplo de uma figura que é um cara da biologia. O Átila é da biologia, não é? Ele já tem um tempo. Sim. Ele é um biólogo que já tem um tempo que está trabalhando com a questão da produção científica, divulgação de conhecimento científico, mas que com a questão da pandemia do Covid, o Átila ganhou uma repercussão muito grande as falas dele. O Átila apareceu no Fantástico, o Átila foi no Roda Viva, o Átila está fazendo propaganda para a Justiça Eleitoral. Então, vocês veem que é um cara que é da área científica, de produção de conhecimento, que não é de um trabalho, um cara que é apagado. No contexto que a gente está hoje, de mídias digitais, o cara se torna um expoente. Hoje é difícil você trombar com a pessoa, mostrar a foto do Átila, não saber quem que é o Átila. O Átila, acho que posso até falar que é um dos biólogos mais conhecidos do Brasil hoje. Ele trabalha de divulgação. Esse cara aqui é o Liman, o Paul Liman, dono da Ambev. Todos vocês tomam a cervejinha da Ambev, consomem as coisas da Ambev, mas a gente não liga o produto da Ambev a ele. Então, é mais uma prova de que a gente vê que estão despontando outros grupos
que são grupos que têm conhecimento teórico, grupos que trabalham com inovação, gente que trabalha com conhecimento produtivo e tecnológico. Outro exemplo, não sei se vocês já viram a propaganda daquele produto que eles falam que mata vírus, mata bactéria, mata coronavírus, que é um spray tipo lisoforme, que acaba que foi fazer a propaganda a menina que fez o sequenciamento genético no Brasil. Vocês já viram essa propaganda? Eu já vi. Já. Essa menina era uma menina que, sim, trabalha do chão do laboratório, conhecida no meio acadêmico ali de quem trabalha com aquilo, mas que ganhou uma repercussão por conta do coronavírus e está lá agora na televisão fazendo propaganda. Quanto que a gente iria imaginar que as propagandas de TV que até pouco tempo atrás eram artistas que estavam em novelas que faziam, a gente vê agora um cientista fazendo propaganda. Nós estamos vendo o Átila na propaganda da Justiça Eleitoral. Então, isso é uma tese que o Lessard Tavdit defende, que a gente está vendo uma mudança, que não é só quem tem o controle dos bens materiais que está à frente. A gente vê ganhando visibilidade um outro grupo de pessoas. A terceira tese que eles propõem é a seguinte, que novas identidades trabalhistas, elas estão surgindo e são representantes de novas especialidades que não existiam e que há crescimento de outras profissões e semiprofissões. Alguém conhece essa moça da foto? Não? Essa moça da foto é a Bruna Tavares. Não sei se vocês já ouviram falar a respeito de maquiagem. Ah, tá. Conheço. Até 10 anos atrás, ela era uma criatura totalmente desconhecida. Ela tinha algumas colunas que ela escrevia, e paralelamente ela foi fazendo um blog dela de maquiagem. E o negócio dela deu tão certo, que hoje ela tem uma linha de maquiagem própria. Há poucos dias atrás ela lançou uma coleção de bases. A coleção de base dela tem 52 tons de base diferentes, 50 ou 60, para todos os tipos de pele, englobando a maior quantidade possível, que a gente sempre vê quanto coisas de mulher, meninos que a gente compra base, são poucas cores, né? E ela fez uma gama muito grande de cores. Então, era uma menina que era jornalista, conseguiu se reinventar no mundo do influencer e da maquiagem. Hoje ela tem uma linha própria de produtos, ganha muito dinheiro fazendo os public posts, as maquiagens, e é um tipo de profissional que a gente vê que está crescendo. Tanto que a gente pergunta hoje para as criancinhas o que elas querem ser, muitas falam, eu quero ser youtuber, eu quero ser influencer. A quarta tese, que são que as profissões... Esse eu conheço, o Felipe Neto. Esse ficou conhecido de tudo, né? Um menino que nadava na banheira de miojo, e hoje ele está entrando para a vertente das discussões de cunho político. Então, o que é essa quarta tese do Lessard do Tardif que eu trouxe o Felipe Neto para vocês? Que as profissões que trabalham diretamente com seres humanos, elas vão ganhando certo status, e que esse tipo de trabalho é um trabalho interativo, que são profissões que às vezes não têm contornos muito bem definidos, mas a gente vê que são um meio e uma finalidade do trabalho, trabalhar com pessoas, trabalhar com interação com as pessoas. O que o Felipe Neto faz, gente? O menino começou jogando videogame, ele joga videogame, não tem uns negócios assim? Eu acompanho o Felipe Neto no Twitter, eu não acompanho o canal dele. Ele começou fazendo vídeo crítico, assim, criticando as pessoas, criticando, sei lá, na época, assim, ele começou criticando Restart, esses negócios. Aí ele mudou. Aí agora ele tá voltando de novo pra esse negócio de opinião política e tal. Tanto que ele entrou na lista dos mais influentes do mundo, 2 brasileiros, ele e o Bolsonaro. Assim, um menino que faz live jogando videogame, ele faz isso ainda, né? Eu vi ele falando da saga do tal de um jogo lá que ele estava fazendo. Era uma criatura que era desconhecida para mim, mas que foi tomando certa viabilidade. Eu gosto de algumas cutucadas que ele dá. E ele, por ser uma pessoa que eu acho que ele é uma das pessoas que mais tem seguidores no Brasil, acho que ele tem um dos vídeos mais assistidos no YouTube do mundo. Ele tem esse poder de persuasão. Ele é considerado o influente mais... a pessoa mais influente do mundo. Do Brasil, né? Não é do mundo, não, do Brasil, perdão. Do Brasil. Isso.
No Brasil, eu não sei nem quantos milhões de seguidores ele tem. E o cara, ele ganha a vida de trabalho interativo com as pessoas. Ele não trabalha ele não tem a produção de um trabalho material. O irmão dele, eu sei que trabalha com criança, né? Tem uma linha de produtos, as criancinhas adoram ele. Mas o Felipe Neto é um tipo de cara que a gente vê uma mudança no paradigma de profissões. E outro exemplo que também vem na cabeça agora é a questão até mesmo da televisão. Antigamente, a televisão a gente gostava de ver a novela 9 horas da noite. Hoje eu observo que nem todo mundo mais gosta de ver novela. Acho que eu nem sei a última vez que eu assisti novela na vida. A gente vê as pessoas consumindo produto. Ah, eu vou assistir uma série, eu vou pegar e vou assistir um vídeo, um filme na Netflix. Vocês conhecem a história? Por que o cara criou a Netflix? Vocês já ouviram falar? Não, eu Não. não. Porque foi na época da locadora. Vocês nem devem lembrar disso, né? Vocês são novinhos. Ah, eu, Locadora. eu alugava muito filme, Thaís. Ele alugou um filme, entregou o filme com Eu atraso, lembro muito pouco. pagou atrasado. Vocês são da época do DVD, Lena. Vocês não pegaram a fita de VHS ainda que tinha no fundinho escrito assim, favor rebobinar. Liliane, lembra disso, né, Liliane? Perfeitamente, perfeitamente. Eu cheguei a ver alguma coisa na fita cassete, mas foi muito pouquinho mesmo. Foi mais DVD. Aí, esse cara foi entregar, tomou multa, e em cima dessa multa que ele tomou, o cara criou a Netflix. Que era o momento que a pessoa pagaria uma taxa fixa, poderia assistir o filme na hora que ela quiser, quantas vezes ela quiser. Se ela para, ela pausa, ela não tem propaganda. E é mais acessível, muito mais acessível hoje com a assinatura de TV a cabo. São mudanças que a gente está vendo. O cara da Amazon, quanto que o cara esses dias apareceu que o cara ficou rico, milionário, Bill Gates. São exemplos de que a gente vê que o mundo está mudando, as profissões estão mudando, a gente está vivendo uma era tecnológica, e a gente vê também essa questão das pessoas que vão mudando e que vão influenciando. Espero Deus que continue aparecendo pessoas que influenciem para instigar pessoas a pensarem criticamente, não para reproduzir. Enfim. Então, nesse quadro das teses do Tardif, em que lugar que está o professor? Como a gente está vendo na outra disciplina, a gente vê que a docência é uma profissão bem antiga. No mundo hoje existem cerca de 60 milhões de professores. Lessard Tardif, eles fazem os estudos dele na França. E eles provam que 1/4 da população francesa trabalha ou está vinculada a algum tipo de serviço relacionado às escolas. Então, ao trazer esses dados, o que ele convida a gente a pensar? Que os professores, eles são significativos sim, não estão numa função periférica, porque são um número significativo, têm uma função importante e são uma das principais peças da economia das sociedades modernas. Por quê? Porque a gente precisa de uma base da escola de educação básica para poder se profissionalizar. Hoje a gente vê que dificilmente qualquer emprego, qualquer coisa que você pede, vê exigência ensino médio completo. E a educação é uma das principais cargas orçamentárias dos estados também. Então, o ensino, ele não se limita apenas a variáveis econômicas, é através da escolarização que as sociedades, elas vão renovando suas funções, ela vai distribuindo conhecimento, formando competências. A escola é hoje um modo dominante de socialização. Hoje em dia a gente vê até atribuindo à escola papéis que não são delas, não é dela. Hoje, nessa questão mesmo da pandemia, vocês estão vendo escolas que estão fazendo kit de distribuição de alimentação para os alunos, porque existe a preocupação de que os alunos iam para a escola e é na escola que eles se alimentam, um dia que não tem aula, não tem uma alimentação legal. Seria esse um papel dominante da escola? Não. Muitas crianças, elas recebem determinados tipos de cuidados na escola, porque a família trabalha muito, porque a família é ausente. A gente vê hoje que a escola ela engloba uma série de papéis. A escola, então, desde os séculos XV, XVI e XVII, que ela vai se formando, tornando a principal instituição de socialização, a gente vê um determinado tempo dedicado aos estudos. E a gente vê uma criança fora da escola, a gente já olha com um olhar de estranhamento, porque a gente já tem naturalizado que o lugar de criança é na escola. E a gente vê que políticas públicas vêm para isso, por exemplo, o Bolsa Família, a criança ela tem que estar frequente na escola para a família poder receber o benefício.
Todo mês o pessoal da secretaria manda para a assistência social a listagem desses alunos. Então, vocês veem como são. Não sei se vocês viram, rodando aqui em Minas, uma notinha de que o Estado de Minas ia acionar conselho tutelar para os pais que não estavam entregando as atividades. Vocês viram isso? Circulando? Eu não vi, não. Porque eu não sou Eu de acho que eu Minas. cheguei a ver. Acho que eu cheguei a ver, sim. Tinha uma Eu vi notinha também. por lei, pela LDB, obrigatório 75% de frequência. Se a pessoa que é menor de idade, na educação básica, ela não frequenta a escola, a gente é obrigado a informar o conselho tutelar, o conselho tutelar não tem contato com a família e ver o que está acontecendo. Como a gente não está tendo aula presencial, a presença está sendo computada pela entrega das atividades. E aqui nós tivemos o problema de que parece que essas atividades não estão sendo tão efetivas assim como se gostaria de ser. Então o governo tentou criar esse alarde para ver se fazia com que os alunos entregassem, que chamou o conselho tutelar para os pais. Então, a escola, ela está historicamente ligada, como nós estamos vendo na outra disciplina, com a questão de complexificação da sociedade, formação dos estados modernos, e sua forma e organização está relacionada ao mundo produtivo, na transformação de comportamentos e de atitudes. E no próximo bimestre, eu acho que é o próximo bimestre, a gente tem sociologia, e na sociologia nós vamos ler Foucault, gente. Na hora que vocês lerem Foucault, vocês vão adorar. Primeiro momento é de desespero. No segundo momento, você pensa, como ele pensou isso? É ótimo. Então, na escola, a gente vê que o modelo nosso de escola hoje é muito parecido com uma indústria. Pensem para vocês verem. Numa sala de aula, todos os alunos são tratados da mesma forma. A gente vê que o conteúdo, o professor coloca o conteúdo no quadro, todos os alunos têm que dar um jeito, primeiro levantar a mão, acabei, professora, tem um tempo médio, se aquele não deu conta, é problema dele. A gente vê que tem que produzir resultados semelhantes, tanto que a gente vê uma nota com o aluno que passa, o aluno que reprova. A escola, ela tem vigilância, tem punição e tem recompensa. A gente vê que o aluno que é bagunceiro fica sem castigo, o aluno que não consegue atingir um padrão do conteúdo, tem nota vermelha, ele reprova. E todos esses fatores é o que a gente chama de um trabalho escolar, que é o trabalho que os agentes da escola vão cumprir, e esse trabalho, ele é padronizado, ele é dividido, ele é planificado, ele é controlado e até mesmo burocratizado. Não vou entrar muito nisso aqui não, que isso aqui vai ficar mais para sociologia para a gente discutir. Então, o trabalho do professor é um trabalho também cognitivo, porque ele trabalha com formação, com conhecimento, com concepções, com ideias, e ele trabalha também na gestão e no processamento de informações. Então, a docência, ela trata informações, né? Por exemplo, essa aula de hoje do Lessart e do Tardif. Eu procurei textos que trabalhassem o tema, escolhi um texto, li o texto, reli o texto, depois disso eu faço um fichamento doido, para poder ter uma lógica. Em cima disso, eu monto os slides para poder fazer a aula para vocês. Então, eu não trago para vocês um texto cru. Eu faço um refinamento, um tratamento dessas informações que estão no texto, para poder ajudar, de certa forma, vocês compreenderem e construírem um conhecimento. Então, é isso que é o trabalho do professor. O trabalho do professor também é um trabalho com ser humano, é um trabalho que tem relação com pessoas, que depende de negociação, depende de controle, depende de persuasão, tem afetividade, tem personalidade, tem empatia, tem relação de poder, tem conflito de valores, e acaba que o professor ele trabalha também na interação com o aluno. A gente tem que algumas profissões também trabalham com interação, eles trazem isso no texto. Por exemplo, tem profissões que trabalham com pessoas que estão com situação de vulnerabilidade, por exemplo, assistente social, que vai fazer acompanhamento de uma criança que foi abandonada. Já tem profissões que trabalham com momentos em que a pessoa é capaz de controlar e escolher. Exemplo, um psicólogo, exemplo, um vendedor, ele trabalha com interação
Mas a pessoa, ela escolhe o que, que ela vai comprar. O vendedor não vai falar, compra, compra, compra. Não, a pessoa vai escolher se ela vai comprar ou não. E tem trabalhos que trabalham com pessoas, mas são um pouco interativos. Por exemplo, o bancário. Você vai chegar lá no caixa, vai passar o seu serviço de banco, ele te devolve, você não tem muita interação no contato. Já o professor, ele é um trabalho que se dirige principalmente à educação básica, tá, gente? Que o superior vocês escolhem se vão fazer ou não. Já na educação básica, o aluno ele é obrigado a estar na escola, ele não tem alternativa. O professor ele trabalha com um coletivo dentro da sala de aula, tem que pensar no todo, ao mesmo tempo que ele tem que estar atento à particularidade de alguns alunos. A gente consegue perceber quando o aluno está mais distante, o aluno está faltando a aula, quanto o aluno vai tendo problema. E o professor ele tem que ter também um domínio para fazer conseguir controlar o grupo, conseguir instituir a ordem. E pode ser que o professor também tem um trabalho de convencimento, porque vocês, alunos, são nossos clientes. Eu preciso do meu trabalho de convencer vocês a prestarem atenção na aula, de entregar as atividades, dos benefícios de estar estudando esse texto. Eu tenho que motivá-los. Pode ser que, beleza, vocês topem, vão comigo, e pode ser que não, pode ser que haja resistência também. Porque o trabalho do professor, gente, é um trabalho com o ser humano. E a gente não consegue controlar o ser humano de todas as formas possíveis. E os alunos, eles precisam, através do meu poder de convencimento, eu preciso convencê-los do que é dito. E vocês podem entender, fingir que entendeu, ou perturbar o professor, não perturbar o professor e os demais colegas. Então, é esse jogo o trabalho do professor. Para Lessard e o Tardif, o professor acaba que é um agente social com várias missões, e ser professor não é só ser agente, é ser ator. Esse é o meu conselho que eu dou para vocês. A gente que está dentro da sala de aula tem que ser um pouquinho de ator também. Porque eu acho assim, isso é uma coisa que eu tenho para mim, que não justifica eu preparar uma aula ruim. Pode ser que tem dias que minha aula vai ser ótima, tem dias que pode ser que minha aula vai ser ruim. Isso acontece. Mas eu tento dar meu melhor, porque eu não acho justo com vocês. Eu não acho justo me atrasar para a sala de aula, porque eu sei que o meu aluno sai de casa cedo, acorda cedo, ou vai para a aula à noite cansado, então tem que estar ali à disposição dele. Se eu tenho problema dentro de casa, entrei para a sala de aula, eu deixo meu problema no corredor, porque o meu aluno ele não tem culpa do que eu passo fora. Eu não acho certo quem desconta em aluno as raivas e as angústias da vida. Isso não é certo. Então a gente também tem que ser um pouquinho de ator, a gente tem que brincar, tentar motivar, utilizar disso. O trabalho do professor, gente, ele não existe apenas para cumprir e executar um currículo, mas ele então, é um trabalho que tem que dar sentido ao que a gente faz, porque a gente trabalha com pessoas, e trabalhar com pessoa é complexo. As pessoas, elas são complexas, nenhuma pessoa é igual à outra. Então, eu trouxe para vocês agora algumas charges, nem charges, né? Algumas coisas que circulam na internet sobre o professor. Aí, se vocês se sentirem à vontade de falar, tá? A primeira é dessa aqui: professores em greve. Professores protestam. Bando de vagabundo, safado, não quer trabalhar e fica fazendo greve, atrapalhando a gente do nosso direito de ir e vir. Greve dos caminhoneiros, guerreiros. Eu acho que vocês já viram como que é tratado a questão da greve dos professores. Muitas vezes eles encaram que o professor só faz greve porque quer aumento de salário. E não vê a situação que está a escola, que o professor está dentro dela, que a reivindicação muitas vezes vai além da questão salarial. Alguém quer falar alguma coisa sobre essa charge? Thaís, um professor meu que eu tive no Ensino Fundamental 2, ele foi participar de um... Lembra quando aqui no Rio teve uns protestos em 2013 na LERJ? Uhum. Então, ele foi participar e ele contou que sofreu agressão e tudo mais por parte da polícia por causa dos protestos que ele estava participando. A Liliane talvez se lembre disso, vocês não vão lembrar. Uns milhares de anos atrás, teve um governador de Minas falando que as professoras estavam fazendo greve porque elas eram mal casadas.
tem a ver, meu relacionamento? Infelizmente, eu lembro de misericórdia, tá? Eu lembro disso. Você lembra dessa pérola, né? Absurdo. Isso aí vai ficar na história. Os professores estão fazendo greve porque elas são mal casadas. Como se você ser professora, você trabalha porque você precisa do seu salário. Não existe mais essa coisa de que o marido sustenta. Até existe, né? Essa questão de que o marido sustenta, marido que é o genitor da casa, já caiu há muito tempo. Ô, Thaís, Oi, pode falar. aqui em casa, minha mãe é professora. E ela, tipo assim, sempre faz greve. Ela fecha a escola inteira para fazer greve. Só que ela tem que dar muita explicação para pai de aluno que acha que, tipo, vai fazer o quê com o filho? Tem que estar na escola. O que eu vou fazer com meu filho? Principalmente nessa parte agora de pandemia, teve muito questionamento, porque não sabe onde que vai deixar o filho, sabe? Como se fosse papel do professor ser babá das crianças, sabe? É muito complicado. A escola acaba que vai virando outras coisas. O papel da escola é ensinar o conteúdo do currículo, não é de cuidar da criança e coisas do tipo. Não é o papel central da escola. Recebe muita reclamação. Agora estou vendo, gente, que essa questão da pandemia, uns tempos atrás, a gente viu um povo falando que não queria mais que as crianças fossem para a escola, queria ensino doméstico, igual tem nos Estados Unidos. Isso acabou, gente, tenho certeza. Acho que tem pai de menino dentro de casa contando os minutos para falar que a reabertura da escola, a escola vai abrir, já vai colocar o menino lá. Tá vendo que não é tão simples assim, que o buraco é mais embaixo. A segunda, data show não liga. Aluno que sabe ligar. O professor com 20 doutorados. Aí é dos biólogos e biologia e biólogos essa aqui. Quantas e quantas vezes a gente vê. Isso agora na pandemia está muito essa questão da tecnologia. O professor tendo que se virar para dar conta. E às vezes o professor não consegue ligar o data show, não consegue usar o computador. Aí às vezes a pessoa tem 20 doutorados e não sabe fazer isso. Enquanto o aluno tem mais domínio dessa tecnologia, que já nasceu com isso do que muitos professores. Alguém tem algum comentário? Eu mesma, Thaís, eu aprendi a mexer em computador agora. E olha que eu fiz curso, mas não aprendi porcaria nenhuma. Agora que eu aprendi a mexer com tudo. Então, Quarta-feira antigamente, quem tinha computador era gente muito rico. Celular eu fui ter depois que eu tive a minha filha. Minha filha há 4 anos, 5, sei lá. Não tinha. O meu tempo é o tempo que a linha telefônica, ela era um bem, ela era cara, né? Quando meu pai comprou a dele, eu sei que custava quase a faixa metade de um terreno. Era então, um bem que a gente tinha. Hoje? Aí as pessoas acham que a gente o quê? Atrasada, não é evoluída, mas não vê que a gente está passando essa transição de tempo. A minha sobrinha tem 4 anos, ganhou um celular de presente. Olha isso. E eu não sei nem mexer no meu direito. Desse jeito. Aí a gente ainda tem que tomar ainda. Mas alguém, gente? Terceiro, então, meu amigo, se você consegue dominar no 6º ano, você tem total condições de comandar o Iraque. Essa aqui? Opa. Abril. Ah, tá. Abril tem tanta data comemorativa que o professor tem vontade de juntar tudo em um personagem só. Vocês ainda não deram a sala de aula? Quem tem alguém na família que é professor, fala do temido 6º ano. Nossa, todo professor reclama do 6º ano, que é a turma dos meninos mais danados. E essa figurinha do Bin Laden aí, é isso mesmo, se o professor consegue dominar uma sala de aula, ele tem condição para tudo. E essas questões de ensino fundamental 2 e médio, a gente não vê muito não, mas essas datas comemorativas também, que impõe o professor ter que trabalhar, é dureza, viu? Dureza. Alguém tem algum comentário? Esse negócio das datas comemorativas, minha mãe passava muito sufoco. Nossa, o mês de abril ela penava, Thaís, porque ela é professora de 3º ano fundamental. Ela era, né? Ela é aposentada agora. E ela passava muito sufoco, porque além de ter que dar as aulas do currículo normal, tinha que fazer aquelas atividades extras de Páscoa, de do índio, não sei o quê. O professor acaba levando mais serviço para casa, porque não consegue fazer, você não consegue fazer dentro de sala de aula.
Muitas vezes o professor tira do bolso, porque tem que fazer aquilo, uma coisa diferente. A escola não tem os materiais. Páscoa. A escola pública tem dinheiro para comprar chocolate? Não temos, os meninos já ficam esperando chocolate. Sai do bolso do professor essa questão do chocolate. Enfim, ossos do ofício. Aí vem trabalho do professor e salário do professor. Alguém tem algum comentário? Pra mim, isso é sem comentários. Passar A para a imagem próxima. já diz tudo, né? Encontre um professor. A janelinha acesa lá, Ah, trabalhando e todo mundo dormindo. Principalmente, gente, agora em época de pandemia, de ensino remoto, gravar aula à noite está sendo a melhor opção, viu? Tem dia que dá vontade de colocar lá na porta do prédio assim, professor gravando aula. Teve um final de semana que eu falei, vou gravar minhas aulas no sábado, que a coisa vai estar mais tranquila aqui. Só que eu não consigo gravar na frente de casa, que a frente de casa é uma rua movimentada, então passa caminhão do ovo, passa botijão de gás. Agora tem os benditos candidatos a vereador, candidato a prefeito, não dá. Aí vim gravar aula, sábado à tarde, 5 horas da tarde eu gravando aula. De repente, veio aqui no prédio uma risada alta, eu assim, ai meu Deus, pedi minha aula. Aí terminei de gravar a aula, que eu fui ver, gente, um pedaço que eu tava explicando um negócio sério, parecia até aqueles quadros de Zorra Total, as risadas. Aí a gente acaba tendo que usar uns horários alternativos para poder gravar, para ter menos barulho, para ficar sério. Enquanto isso, antes dos relatórios e depois dos relatórios. Pode ser também no começo do bimestre e no final do ano letivo. Ninguém quer falar algo? Eu nem fui examinado e precisava, o senhor é professor, tem calo nas cordas vocais, rinite, gastrite, insônia e ansiedade. Que é a questão do que a gente vê pelas condições do magistério, tem outras profissões, não só o professor, a questão dos atestados médicos. Tem muito professor que dá calo na corda vocal e fala que se tiver que voltar a dar aula de máscara, gente, eu vou comprar um microfone para mim, que não tem como você dar aula de máscara falando sem microfone, não. Não tem? Thaís, a minha mãe, ela desenvolveu um caroço no braço, no cotovelo, por causa de copiar no quadro. E Mas dá. ela fez um tratamento e tudo. É tipo uma inflamação de tendão, mas é meio que no ligamento. Aí dava uma bola no braço dela, no cotovelo, por causa das cópias no quadro. Que era muito. Muito. Agora, a gente vê, são nossos ofícios, a gente tem. Tanto que quando vocês vão assumir o cargo de professor, você tem que fazer o exame que coloca a câmera na garganta para ver as suas cordas vocais, mas muita gente dá calo, não consegue dar muita aula seguida por conta disso. Tem casos de professores que desenvolvem ansiedade. Essa para mim é a pior de todas, gente. Rio de Janeiro, 652 vagas para magistério, até R$ 3.239. Técnico do Ministério Público. Inscrições até o dia 24, nível médio, 5.612. Você vê como que é desvalorizado. Existe, em alguns casos, a desvalorização do trabalho do professor, né? Está muito relacionado. É um absurdo, porque para a pessoa chegar a ser técnica em alguma coisa, qualquer coisa passa pelo professor. Se não for o professor para dar aula para ele, não tem profissão nenhuma, não existe. Né? E é desvalorizado desse jeito. A gente vê muito isso, mas está muito ligado, gente, à política pública, né? Quanto você educa, quanto você vai dando uma formação crítica para o seu aluno, você coloca profissionais de qualidade para poder trabalhar, você vê que forma um tipo de cidadão diferenciado. Será que é de interesse formar esse tipo de cidadão que questiona, que critica? Ou está dentro de um projeto?
Essa é ótima. Profetec, Profetoque, Profetudo. Tá na escola, tá no WhatsApp, tá no Face, tá no YouTube. Professor de Educação, a riqueza no Brasil. Essa agora da pandemia, eu acho que resume bem o quadro do professor. A gente teve que se virar na tecnologia, teve que aprender a YouTube, tá no WhatsApp o tempo inteiro, e assim a gente vai tentando dar conta, para fazer da melhor forma possível. Alguém tem algum comentário? Só brinco, gente, eu não respondo o WhatsApp final de semana depois das 8 horas da noite, não, que eu preciso da minha sanidade mental. Fora isso, qualquer horário eu respondo. Vou responder no próximo dia útil, porque tem aluno que manda mensagem sábado, 10 horas da noite. Há poucos dias tinha uma colega brava que era sábado, 10h30 da noite, ela ia dar prova numa turma na terça-feira. O aluno ligou para ela de vídeo para tirar a dúvida sábado, 10h30 da noite. Vai ter vontade de morrer, que ela estava dormindo já, acordou assustada, achando que tinha acontecido alguma coisa. Quando foi ver o aluno fazendo chamada de vídeo para tirar a dúvida. Então, gente, eu acho que hoje nós discutimos as 4 teses do Tardif. Vimos que estão tendo uma série de mudanças no trabalho. Vimos que o trabalho do professor, apesar de ser considerado como periférico, é de extrema importância, que é um trabalho que tem especificidades, que é um trabalho interativo, um trabalho que trabalha com gente, e a gente discutiu alguns quadrinhos do magistério. Deixa eu sair aqui. Gente, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Eu não. Não? Então, semana que vem, eu ia dar um carro para vocês fazerem, mas agora que eu tenho cigarro, eu tô feliz que eu tenho cigarro. Então, o que nós vamos fazer? Semana que vem, nós não vamos ter aula síncrona da disciplina, mas vocês vão ter um para casa, para compensar que a gente não vai ter aula síncrona. Eu quero que vocês utilizem de toda a criatividade de vocês, vão na internet, dêem uma pesquisada, achem alguma tirinha, alguma imagem que trate, fale sobre o magistério, sobre a docência, que vocês gostem. Pega essa tirinha, copia no arquivo e escreve para mim. Faça uma reflexão sobre aquilo que você viu na imagem, tá? E eu vou fazer um questionário para vocês também sobre o texto para deixar no cigarro. Então, essa que vai ser a nossa atividade da semana que vem e dessa semana para eu contabilizar a presença. Combinado? Combinado. Tá show, Thaís. Combinado. Então tá bom, meus queridos. Acho que é isso, então. Beijo, fiquem com Deus. Quase uma hora de aula, gente. Até semana que vem. Obrigada, Thaís. Obrigada a vocês, gente. Tchauzinho. Beijão, Bom final de semana pra Thaís. você, tá Tchau. bom? Vocês também. Eu vou passar meu final de semana mexendo no Siga. Olha que delícia. Chegou a Lidiane, só fico no computador. Filho, eu só fico no computador o tempo inteiro, 24 horas. Às vezes, quando eu levo meu cachorro, às vezes fica tão preocupado, que tem hora que ele vem aqui, vê